Ok, então hoje a gente faz mais um atendimento, né? Mais uma consultoria com a Tanara. Tanara é aluna do Lab de Projetos, formação em projetos culturais, né? E hoje a gente vai estar aqui conversando sobre a proposta dela, né? Que é uma proposta bem potente, mas ela está encalacrada em algumas coisas. Vamos lá. Então, Tanara, como eu estava te dizendo, a proposta, o que você, né, propôs. Você está no celular? Travou. Oi? Tanara? Tá com... Agora eu liguei os dados. Estava no Wi-Fi, eu acho que está falhando, eu liguei os dados já. Mas você está no celular? Estou no celular. Tem como você entrar no laptop também? Porque eu preciso projetar a tela para você. Aí no celular você não vai conseguir ver. Tem, eu estou só esperando o WhatsApp entrar, para Tá, mim entrar no link. tá. É porque aí fica mais fácil para eu mostrar o que é que a gente, né, como é que a gente tá. Mas dá para ver, prof. Do celular? É, Hum, ele aproxima a tela com pinça, assim, ó. entendi. Tá, eu vou projetar aqui de qualquer forma, mas entra pelo laptop para ficar mais fácil para você. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar aqui o teu. Compartilhar. Tá. O que eu vou fazer? Na realidade, assim, como eu não consigo rolar a tela aqui dentro do Meet, eu vou abrir duas janelas aqui, tá? E eu vou dividir a janela, por isso que eu falei pra você. No computador é mais fácil ver do que no celular, com a tela dividida. Assim, eu acho que até ainda dá pra você fazer os ajustes, né? Mas com a Uhum. tela dividida, eu acho que vai ser mais complicado. Deixa eu colocar aqui. Coloquei. Ok. Porque eu consigo rolar, tá vendo? Aham. Tô vendo. Na tela do Meet não consigo fazer isso. Então, você trouxe aqui MT Experience Turismo, né? Você fez uma apresentação. Lembra que eu até falei para você, deixa para fazer a apresentação. E assim, na realidade, o que eu percebi da sua apresentação? Deixa eu ver, eu fiz um comentário aqui, tá? Tá muito bem escrita, mas faltam dados e métricas. Eu geralmente deixo a apresentação para o final quando o projeto estiver mais sedimentado e amadurecido, né? Foi isso que eu falei para você. Deixar para fazer isso aqui no final, quando você já tiver todas as informações do projeto, entendeu? Dados, quantidade de atendimentos, mês, enfim, tudo, né? Com essas informações você consegue fazer a apresentação, porque o que é a apresentação? Ela é um resumo da sua proposta, é uma síntese de tudo, né? Então, depois do título que a pessoa tá lá, o analista tá olhando, a primeira coisa que ele vai bater o olho é na sua apresentação, né? Então ele já quer saber em curtos, né, em poucas linhas ali, o que é o teu projeto, né? E quando a gente faz às vezes assim, né, traz uma apresentação, é bacana, é legal, é bonita, mas assim, ela não traz todas as informações, né? Eu sei, você trouxe basicamente aqui o que é, né, o objetivo, mas ainda faltam algumas coisas para complementar. Trouxe também a importância, né, essa coisa da necessidade de explorar, de valorizar, de divulgar as riquezas, né? Só que o seu foco, como eu disse também, foi no turismo de aventura. De repente você pode ver se você consegue focar um pouquinho mais em turismo cultural, Cultural. né? Por exemplo, vivências, passeios no centro histórico, né? Passeios e vivências, por exemplo, explorando algum tipo de ação ou de proposta cultural que esteja acontecendo no município ou no interior, na Baixada, né? Isso tudo é possível ser feito, isso tudo é possível ser pensado. Tanara, espera só um pouquinho aqui, eu vou dar só uma pausinha aqui. Então, né, essa questão da apresentação é o primeiro momento, é o primeiro, né, olhar sobre a sua proposta. Então, ela tem que ser bem consistente no sentido de trazer as informações do projeto, né, de uma forma mais objetiva, mais prática, né? Basicamente isso. Mais direta. Isso, mais direta. Você vai trazer as informações ali, o que é, importância, mas também, por exemplo, onde vai estar acontecendo, quais são os locais, né? Como será essa dinâmica, quais são os serviços e produtos oferecidos, quem é o público atendido, né? Uma expectativa aí
de público atendido, tá? Tudo isso de forma estimada. O público pode continuar o mesmo? PCD idosos? Pode, você pode focar nesse público específico, se é o seu interesse. E aí sempre pensando, né? Porque são públicos bem mais específicos, né? Na questão da acessibilidade, o foco, né, é todo voltado para isso aí também, né? Mas sim, com certeza, né? É um público que é muito negligenciado, né? Nas propostas, nas atividades. E é um público que está aumentando, né? Aqui você tinha colocado promover, fortalecer turismo acessível em Mato Grosso por meio de experiências inclusivas, vivências imersivas e atividades. Aqui eu trocaria, tá? Atividades culturais. Culturais, isso. Culturais que valorizem riquezas, as riquezas naturais, culturais e sociais do Estado, garantindo a pessoas com deficiência tenham pessoas com deficiência, tá? Se quiser colocar aqui idosos, se o foco é esse, né? E idosos. Tenham acesso pleno, seguro e digno a atividades artístico, não sei se é com treminha, artístico-culturais, contribuindo para a inclusão social, desenvolvimento econômico e visibilidade do turismo sustentável, inclusivo e colocando Mato Grosso na Rota Nacional do Turismo Acessível. Tá. Aí aqui dá pra gente melhorar ainda, mas assim, basicamente o que é que tem? Você tá falando em fortalecer o turismo. Aqui tem um objetivo. Tem um objetivo que é fortalecer turismo acessível, que aí você fala, né? Através de experiências inclusivas, vivências imersivas e atividades culturais. Tá, então você tá trazendo de forma um pouquinho mais genérica também o objeto, né? Que são vivências, são imersões, né? São experiências, né? Para o público X, né? Com o objetivo, né, de inclusão social, desenvolvimento econômico, visibilidade, tá? Aqui é o que eu sempre falo para vocês, tá? E é onde vocês estão tendo mais dificuldade em gerar as informações. Nos específicos? Isso. Sensibilizar trade turístico, hotel, agências, guias para práticas inclusivas e acessíveis, tá? Proporcionar experiência. Aqui, na realidade, o que você precisa pensar quando a gente pensa em objetivo específico, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o que eu coloquei aqui. Os objetivos específicos, eles são o quê? Eles são concretos, eles são objetivos palpáveis, né? Eles são objetivos que você consegue mensurar e consegue colocar no tempo, ou seja, ele tem um período para começar e para terminar, né? Então, isso precisa aparecer. Além disso, ele é específico, ele é viável, ele tem que ser relevante, ou seja, ele tem que estar dentro do escopo do objetivo do projeto, né? Do objetivo geral. Né? Se ele não fizer sentido para aquilo que você pensou ali no objetivo geral, ele não é relevante. Né? Então, ele tem que fazer sentido para aquilo ali que você está se propondo. Tá? E aí, quando você fala, eu coloquei aqui, sensibilizar trade para práticas inclusivas acessíveis, você precisa perguntar para você sempre, como eu faço isso? Como é que eu sensibilizo? Né? Que estratégias, que ações, que atividades eu devo fazer? Precisa ser sempre algo concreto, algo que eu consigo realizar e comprovar a execução, entendeu? É algo que eu vou fazer. Por exemplo, pode ser uma capacitação, capacitar e engajar. Aí eu coloquei um exemplo aqui para você. Capacitar e engajar no mínimo 80% dos estabelecimentos turísticos de Cuiabá, Mato Grosso, participantes do programa de sensibilização, garantindo 60% deles e implementem pelo menos 3 práticas concretas de acessibilidade ou atendimento inclusivo em suas operações. Isso é objetivo específico, tá? Que é algo mais palpável, né? Sim, eu estou oferecendo o quê? Uma capacitação. Pode ser o quê? Um curso, pode ser um workshop, pode ser uma palestra, enfim, entendeu? Aqui eu sugeri, né, capacitar, engajar. Eu posso ser mais específica ainda, tá? Eu posso colocar realizar, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, realizar uma ou um workshop.
né? E aí eu posso copiar ali, realizar um workshop, pode ser realizar um workshop, uma palestra, né? Dentro desse tema das práticas inclusivas e acessíveis, entendeu? Realizar um workshop, uma palestra com X horas, atividade voltada para o público vamos colocar aqui hoteleiro. Deixa eu ver quais são os outros que eu tinha colocado ali. Para o público hoteleiro. Peraí, sensibilidade turístico. Tá, estabelecimentos turísticos. Voltado para, então vou colocar isso. Estabelecimentos turísticos. Fica um pouquinho mais amplo. Para realizar um workshop, uma palestra com X horas de atividade voltada para estabelecimentos turísticos. Aqui também, você pode colocar aqui também, por exemplo, o tempo, sei lá. Pode ser um workshop, pode ser 2, pode ser 3, entendeu? Aqui esse número aqui, né, esse valor aqui pode ser mudado também, tá? 1, 2... E você pode colocar aqui também no tempo, né? Por exemplo, assim, no período de X meses. Sei lá, se você for fazer mais de um, pode ser, por exemplo, se vai fazer, pode ser sempre um por mês, não sei. Tô aqui conjecturando, tá? Para você entender mais ou menos como é que você pode fazer e como é que faz sentido para você, né? O que faz sentido para você. Sempre entender também, Tanara, o quê? Que a gente tem que, como assim? Como é uma proposta ousada, é uma proposta de certa forma bem inovadora, né? Porque a gente não vê proposta de turismo voltada para esses públicos. E aí a gente tem que pensar sempre em estratégias de atendimento para esse público, né? No entanto, a gente vê que, em função dele ser um projeto um pouco mais ousado, ele exige mais, né? Ele exige mais de você, né? Tanto de experiência na execução da proposta, né? Como também no engajamento com parceiros. Ele vai pedir muito mais isso de você, entendeu? Por isso, quando eu falo para vocês, sempre assim, tentem fazer o mais simples para que vocês tenham a experiência com o projeto, né? De repente, fazer uma ação, uma ou duas ações, né, mais específicas. Por exemplo, testar, né, fazer um piloto e aí ver como é que você pode melhorar isso num próximo, entendeu? Numa próxima proposta, entendeu? Porque é sempre interessante, mas também é sempre arriscado a gente colocar muita coisa, né? E depois não conseguir fazer. Então eu sempre falo, faz menos, faz mais enxuto, faz dentro de uma realidade que você acredita que consegue realizar, né? E aí depois para melhorar. Agora à tarde eu vou ter esse tempo para sentar e mexer nisso aí. Tá. Então, se a senhora conseguir me enviar já esse, que eu vou ter que ir já. Já? Mas Tanara, peraí, deixa eu marcar aqui então. Deixa eu só falar o resto aqui que eu preciso dizer, tá? Então, assim, todas elas, por exemplo, aqui, proporcionar experiência de turismo, lazer e aventura adaptados para PCDs. A pergunta é a mesma, só que aqui é experiências de turismo, lazer e lazer e cultura. Adaptados para PCDs. E aí sempre pensar, na realidade, assim, como é que eu faço isso? Como é que eu proporciono essas experiências, entendeu? Através... Aí você tem que colocar, por exemplo, assim, oferecer, por exemplo, trajetos. Eu acho que eu devo ter colocado alguma coisa aqui. Coloquei, sim. Oferecer, por exemplo, desenvolver e lançar um portfólio com roteiros, pilotos de turismo, lazer e aqui no lugar aventura, turismo, cultura. Né? Então, pensar assim, roteiros, né, culturais e colocar ali, oferecer, sei lá, 2, 3 roteiros culturais para público, né, idoso e PCD, garantindo acessibilidade para ao menos 3 tipos de deficiência, física, visual, auditiva, com o objetivo de proporcionar vivências inclusivas. Então, aqui eu coloco um exemplo para você, tá? Aqui, eu vou colocar aqui no corpo do texto para você entender.
né? Toda vez que você fizer colocar essas questões, sempre pergunta como eu faço, porque aqui tudo é objetivo específico, por exemplo, gerar visibilidade nacional e internacional para destinos turísticos em destinos culturais em Mato Grosso. Como eu faço isso? Como é que eu vou gerar visibilidade, né? Não pode ser destinos turísticos culturais? Pode, mas assim, eu sugiro, se você for usar, por exemplo, editais culturais, eu sugiro que o foco seja cultural, entendeu? Se você for para um outro tipo de edital, por exemplo, você pode ver editais de outras secretarias, como Secretaria de Turismo, Secretaria de Assistência Social, enfim. Mas assim, tenta focar naquilo que naquilo que é o objeto do edital, entendeu? Não fugir do escopo do edital, senão você já tem o seu projeto, por exemplo, ele vai ter mais dificuldade de ser aprovado em relação a um outro que é estritamente cultural, entendeu? Qual outro? Oi? Você fala qualquer um outro? Isso. Por exemplo, se você entra num edital que é um edital específico para a cultura, editais da cultura, você tem que ver ali qual é o objetivo daquele edital. Se ele, por exemplo, dentro de economia criativa, o seu turístico cultural cabe, entendeu? Uhum. Só que ele é uma outra pegada, ele é negócio, ele é estruturação de negócio, não é realização de uma atividade artística, não, é estruturação de negócio, é um projeto, você tem que criar um projeto semente, e é uma outra pegada. Sim. Então, é melhor então eu mudar para um que eu já faço, que é uma questão que a gente vai nas comunidades, tipo, a gente vai fazer agora em Chapada. Sim. Que é a questão de ir e fazer um workshop com as crianças de comunicação oratória, passarela, de beleza, de cuidados pessoais. E aí a gente faz um grande dia de desfile para essas, oportunizando, né, para quem mora em zona rural, quilombolas, participar desses eventos que são dos grandes centros, vamos dizer assim. Tá. Então faz o seguinte, Tanara, manda o que é que você quer, né? Tipo assim, o que é isso que você acabou de me dizer? Coloca no papelzinho, tá? Uhum. Traz ali pro objetivo, coloca isso e manda para mim o que você puder, o que você conseguir estruturar hoje, manda para mim, né? Que aí eu vou analisar, vou colocar dentro daquela métrica que eu sugeri para vocês fazerem de projetos, né? Com os elementos, título, objetivo, apresentação, objetivo específico, geral, justificativa, né? Toda aquela sequência. E aí pra gente ir fechando cada uma delas, tá bom? Pode ser assim? Mas manda hoje pra mim, Chuchu. Manda, vou. Tá bom? Vou mandar aqui. E aí a gente vai conversando então, tá ok? E aí se você quiser agendar uma próxima para a semana que vem, ainda temos tempo de fazer mais uma, né? Porque aí a gente tem ainda 2 horas de conversa pra gente fechar isso aí, tá bom? Amanhã tem aula, né? Amanhã tem aula, tá? Amanhã a gente vai mexer com a apresentação já. Mas assim, você vai atrasar um pouquinho porque você precisa amarrar, né, o que exatamente você quer fazer. Mas é isso, assim, vai ser meio corrido, mas vai dar tempo, não tem problema, tá? Só precisa acelerar, porque agora você tem uma semana para fazer tudo, né? Tá bom? Tá bom. Então tá, a gente se fala e qualquer coisa a gente agenda uma próxima pra semana que vem, beleza? Tá bom, já te mando assim, ó, o básico. Manda essa estrutura que você quer, o que você quer, eu preciso saber qual é o seu objetivo, tá? O que é A senhora me manda esse aí também? Manda. Então tá. Tá bom? Obrigadão. Nada. Tchau. Bom trabalho. Obrigada.